Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu admitir aqui o pessoal que está chegando. Muito boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Giovana, pessoal da Global Atitude. Boa noite, José Ricardo. Como estamos aí hoje nesse sabadão frio? Muito frio. Maravilha. Tudo bom, meninas? Vamos aqui dar só uns minutinhos, né, como de costume, para que, né, haja tempo hábil, né, dos nossos alunos se conectarem aqui conosco, nessa que é a nossa última aula, né, o último encontro da nossa imersão aqui intensiva. Eu vou esperar alguns minutinhos e já começamos, né, oficialmente aqui esse nosso encontro de encerramento, nosso encontro derradeiro. Muito bem. Vocês estão bem, Bianca e Giovana? Sim, muito bem. Só esperando a vacina para poder sair de casa. É verdade, olha, tá difícil, né? Eu sou daquelas mais assim, Caxias, então disseram que não é para sair, eu não tô saindo, né? Tô levando assim ao pé da letra a recomendação. Mas tem dias e dias, né? A montanha-russa é emocional para todo mundo. Acho que está sendo um desafio superar esse momento, de verdade. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite. Respondeu ali, maravilha. Bom, gente, eu vou começando então, mesmo sabendo que outras pessoas devem chegar ao longo da nossa aula, e também, como vocês já sabem, muitos de nós estão assistindo o curso offline, né? Sobretudo o pessoal que tem atividades profissionais no período da noite, várias pessoas estão optando por essa modalidade. E de qualquer maneira, seja para vocês que estão aqui ao vivo, né, seja para os nossos colegas que depois nos assistem gravados, queria agradecer muito pela presença, pela participação em mais uma aula. Eu estava dizendo aqui há poucos minutos que esse é o nosso último encontro, né? Hoje termina o nosso curso imersivo aqui de técnicas de negociação avançada. Eu queria já de cara, né, dizer que foi um prazer maravilhoso trabalhar com vocês, que as interações que nós temos tido aqui na aula, pelas trocas de mensagem, e-mail, WhatsApp, tem sido realmente muito agradável e foi um prazer conhecer todos vocês. Eu gostei muito de termos tido essa oportunidade e estou bem feliz, né, de nós podermos hoje então explorar esse conteúdo, que é o conteúdo que amarra, de certa forma, o nosso curso, né? A gente começou com uma aula de apresentações, depois a gente teve uma aula introdutória que eu disse a vocês que funcionaria como uma espécie de grande nivelamento. Nessa aula de grande nivelamento, então, eu expliquei o que é negociação internacional, sobre a importância do chamado contexto ambiental, contexto imediato, a importância dos stakeholders, pensar a negociação internacional como uma negociação multifacetada, que envolve várias habilidades e competências específicas, que requer o desenvolvimento de skills que são muito particulares, e naquele grande universo do que era negociação internacional, a gente pensou e decidiu, né, focar, jogar luz sobre uma dimensão específica, que era a dimensão cultural. Daí por diante foi basicamente o caminho que a gente percorreu. Então, nós entendemos qual é essa grande moldura, essa big picture, digamos assim, e depois, então, com isso em mente, nós entramos nas teorias, nos debates que versam sobre negociações interculturais. Eu apresentei para vocês os modelos mais importantes, as referências teóricas que existem nesse sentido, contei para vocês o que está hoje na fronteira dessa discussão, né? Então, quais são os principais aspectos que vocês precisam considerar quando forem negociar com outras culturas. E aí, nas nossas duas últimas aulas, nós abordamos essa dimensão cultural a partir de dois prismas, né, que complementam os modelos estudados anteriormente. Então, primeiro, nós estudamos as chamadas perspectivas gerenciais, e depois, na aula passada, perfis de países selecionados. Então, a ideia é que, somando aquela aula introdutória, com depois uma aula que dá a substância
particularmente voltada à dimensão da cultura, e depois, né, com essas duas abordagens que nós tivemos, então a intenção é que todos estivéssemos situados sobre o que é importante levar em conta, o que devemos considerar em cada caso, e por aí vai. E hoje eu vou encerrar o nosso curso tentando resgatar um pouco, né, daquela primeira aula sobre aspectos gerais de negociação que a gente abriu aqui discutindo e misturando os outros elementos que a gente viu ao longo do curso. Então, eu disse a vocês, inclusive, que a ideia, a estratégia era fazer aqui um grande sanduíche, né? Falei disso mais de uma vez. Sanduíche porque a gente começa e termina com aspectos mais abrangentes. Esses aspectos mais abrangentes, eles dão a estrutura para todo esse recheio que a gente construiu ao longo da nossa caminhada. Então, para a nossa aula de hoje, para a nossa aula de encerramento, a ideia é organizar toda essa discussão que a gente fez em torno de um passo a passo para as negociações internacionais e interculturais. A gente aqui vai tentar construir juntos uma espécie de guia, digamos assim, para que vocês fiquem absolutamente confortáveis e possam exercitar isso na prática, viver essa realidade dia após dia com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Bom, antes da gente começar efetivamente a falar aqui do nosso passo a passo, eu queria perguntar se algum de vocês, nesses dias que nos separaram, né, algum de vocês teve a oportunidade de, por acaso, consultar, ler, ouvir alguma das coisas que eu indiquei na aula passada. Na aula passada, então, nós falamos sobre como negociar com americanos, chineses, argentinos, indianos, sul-africanos. Eu indiquei desde artigos até TED Talks, passando aí, claro, por livros, filmes, e eu sei que tivemos pouco tempo, né? Um dia e meio aí entre o nosso último encontro e hoje. Mas, né, vai que alguém já teve a oportunidade agora ou antes de ter contato com isso, eu queria saber se alguém já teve tempo de fazer essa lição de casa ou se ainda está no wishlist. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso. Ah, legal, a Ana falou que assistiu o TED, que legal, Ana. Se você quiser abrir o microfone e compartilhar com a gente o que você achou, vai ser muito bom. Se você puder, claro, fique à vontade. Oi, tá me ouvindo? Senhora, boa noite. Boa noite. Então, eu achei bem interessante o TED Talk dela, que ela fala sobre o perigo da única história, né? De uma história só, no caso. E ela é nigeriana, né? E daí ela fala que quando ela foi para os Estados Unidos, que ela se deu conta desse perigo, de como as pessoas viam a África, que na verdade ela mesma falou que muita gente acha que a África é um país só, que é uma coisa que irrita muito eles. E acho que a gente sente isso também aqui, né? Parece que não sabem separar os países da América Latina como se a gente fosse uma coisa só. E daí ela fala que isso está muito ligado ao poder, né, das grandes potências, principalmente Estados Unidos, que foi aquela se baseou, já que ela teve a experiência de morar lá, de estudar lá. Ela falou também que isso acontece, né, essa visão única de uma história da parte dela, porque ela também cresceu lendo livros só dos Estados Unidos e da Inglaterra, que foi colonizador, né, da Nigéria. E ela foi se dar conta muito depois que existia literatura nigeriana e que ela fez esse contato. E ela viu que ela tinha que escrever, na verdade, antes, quando ia escrever uma história, ela se baseava no que ela já tinha lido de fora. Tipo, ela escrevia personagens brancos, de olhos azuis, isso palavras dela mesmo, né? E depois que ela entrou em contato com a literatura nigeriana, ela passou a escrever sobre a realidade dela, do país dela. E achei interessante, porque, como eu falei, se encaixa bastante, né, para os países da América Latina.
Com certeza, Ana, obrigada pela sua Imagina. contribuição. E o Léo está dizendo que tinha visto o TED Talk da Chimamanda na época da faculdade. Léo, quer tentar fazer uma conexão, um link entre o que a Ana falou e o nosso curso? O que tem a ver o que a Chimamanda traz nesse TED Talk? Por que eu indiquei isso? Da onde vem esse link? Você consegue enxergar esse link? Oi, Fê, boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Boa noite, tudo ótimo. Eu acredito que eu vou conseguir fazer esse link também por conta da matéria, que era justamente antropologia aplicada às relações internacionais. E o motivo da gente ter estudado o TED Talk da Chimamanda é porque a gente estava, na época, entendendo um pouco melhor sobre os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural nas RIs. Eu acho que diz respeito, assim, exatamente ao que a gente aprendeu sobre a negociação, por conta da questão do estereótipo, do fato de que o etnocentrismo está justamente relacionado à questão de nós partimos do princípio de que a nossa cultura, os nossos costumes, eles são superiores aos outros e que por isso a gente tende a agir de uma maneira um pouco prepotente em relação à cultura do outro, enquanto o relativismo cultural ele parte do princípio justamente oposto, de que você tem que tentar entender o motivo pelo qual um povo tem uma cultura, respeitar e se aprofundar justamente para conseguir, no aspecto do nosso curso, realizar uma boa negociação. Acho que é basicamente isso. Maravilhoso. Se tivesse prova, tinha levado 10 agora, hein? É exatamente esse o ponto, pessoal. Acho que esse link é muito importante porque trabalhar com questões culturais, seja no âmbito da antropologia, como o Léo falou, seja aqui no caso da negociação, é um terreno absolutamente pantanoso, né? E o tempo todo a gente flerta com linhas que são muito perigosas, né? Eu falei, acho que em todas as aulas, umas 10 vezes, que a gente trabalha essas perspectivas mais instrumentais, a gente quer desenvolver ferramentas para negociar com outras culturas, a gente acaba se apegando a um olhar mais normativo, mas a gente tem que entender tudo isso como modelos imperfeitos, que simplificam a realidade, que reduzem as pessoas a generalizações e a estereótipos. Portanto, por que eu falei tanto disso? Por que eu fiz questão de indicar esse TED Talk, né, e outros materiais que, se vocês forem assistir e ler, vocês vão ver que são condizentes com o que eu vou falar agora. Porque se por um lado faz sentido a gente conhecer essas ferramentas, se apropriar delas e desenvolver a partir delas um olhar mais sensível e crítico para a realidade da negociação, e isso é maravilhoso. Por outro lado, o risco que a gente corre quando, né, estuda esse tipo de tema é que a gente vire assim construtor de marionetes, né? Como se as pessoas fossem definidas única e exclusivamente pela sua nacionalidade, como se os países e as sociedades fossem um monolito, fossem uma massa homogênea, como se as particularidades, a construção da história, a experiência não ditassem nada os comportamentos das pessoas, enfim. Essa é uma preocupação muito presente que eu tenho, né, até pela minha formação e tudo mais. Então, eu fico feliz que vocês, e até pela fala do Léo agora corrobora isso, tenham tido essa percepção. E eu espero que fique muito clara essa mensagem, né? Hoje é o nosso último dia e, de novo, a gente aqui está batendo na tecla das técnicas, né, das ferramentas, e toda hora, entre aspas, treinando vocês para que vocês saibam como lidar com uma negociação, mas sem perder de vista que a gente, o tempo todo, enquanto manuseia essas ferramentas, tem que fazer autocrítica, tem que colocar o pé no chão, tem que se afastar do objeto e olhar para ele com um certo rigor, porque senão, do contrário, a gente vira aplicador de manual. Aí você nem precisa fazer o curso, né? Você simplesmente põe no Google como negociar com um argentino. Vai aparecer um checklist e você reproduz. E aí, na verdade, não está acontecendo uma negociação, né? Lembra que eu falei? Negociação é relacional, negociação é análise situacional. Então, quando você segue um checklist, na verdade, o que você está fazendo é mimetizar um comportamento. É uma encenação, é um teatro, né? E não uma negociação. Isso descaracteriza quem pratica os atos, isso é um desrespeito com quem recebe esse comportamento artificial. Então, assim, eu estou fazendo questão de reforçar essa mensagem, porque se em algum momento restar qualquer dúvida, vocês lembrem-se disso, tá bom? É muito importante a gente ter as ferramentas, a gente ter essas, né, listas, elas nos trazem informação, repertório, elas nos ajudam a organizar as ideias, mas a gente não pode ser refém nem escravo de nada disso. A gente tem que ter autonomia e liberdade de pensamento sempre, tá bom? Queria saber se mais alguém, por acaso,
fez alguma lição de casa e gostaria de compartilhar aqui, comentar. Tivemos mais alguém com tempo nesses 2 dias para ler mais alguma coisa? Ou se alguém quer indicar alguma coisa também, se alguém por acaso lembra de algum material que fez sentido, né, ao longo desse curso, alguma coisa que já tenha tido contato, esse é o momento, hein, pessoal? Só abre o microfone e vou saber que você quer comentar ou indicar alguma coisa. Do contrário, aqui eu continuo com a nossa aula sem nenhum problema. Mais alguém? Sem manifestações, então? Beleza. Bom, vamos lá. Ah, não, peraí, Ana. Ana abriu o microfone. Ana, fala. Oi, na verdade, acho que fui eu. Eu ainda não tive tempo de ler o material, mas eu estava lendo recentemente o livro do Celso Amorim, o Breves Narrativas, e tem uns episódios muito interessantes que ele fala da parte da negociação da própria ALCA, como é que é essa parte de negociar com os americanos, como é que é negociar com os colombianos, então eu achei bem interessante também. Ele fala que, tipo, cada nação tem um certo modo de negociar, onde ele tem que se impor, então acho que vale a dica. Perfeito, excelente indicação. Inclusive o embaixador também, né? Mas o ministro Amorim foi o patrono da nossa última turma de negociação básica. Acho que tem ex-alunos aqui egressos, tanto ao vivo quanto assistindo offline. A gente teve a chance de fazer uma mentoria com ele, foi maravilhoso, assim, foi um banho, né, de aula muito bom. E o José Ricardo está indicando o filme Sérgio, do Netflix, né, sobre o Sérgio Vieira de Mello, que, como vocês sabem, era um funcionário da ONU brasileiro, né, tinha, inclusive, pretensões de se tornar secretário-geral da ONU, faleceu num ataque terrorista no Iraque, né, no auge da guerra ali do começo dos anos 2000, e ele está ali mencionando, o José Ricardo, com razão, que o filme relata experiências em negociações internacionais super interessantes, e eu corroboro essa indicação. O filme é muito bom. Muita gente criticou o filme porque diz que o filme se ateve muito à relação entre os dois personagens, né, a relação afetiva, ao romance e tal. Porém, eu ainda acho que o contexto no qual o romance ali é apresentado, ele é um contexto absolutamente rico e com diferentes contribuições aí no campo da negociação. Também acho que é um excelente filme, recomendo. E o Léo está aproveitando o gancho do José e está dizendo que O Homem que Queria Salvar o Mundo, né, que é o livro da Samantha Power justamente sobre a vida do Sérgio Vieira, é excepcional, e é mesmo, é um daqueles livros top 10, né, acho que está junto com aquele livro da Malala, né, esses livros que todo mundo lê, assim, você vê desde intelectual lendo até o pessoal lá do metrô, do dia a dia, o homem comum, e que faz sentido, né, para tanta gente em contextos tão diferentes. Então, recomendo também O Homem que Queria Salvar o Mundo. É um livro muito inspirador e também tem aí essas nuances da negociação. Legal, gente. Show de bola. Muito obrigada pelas indicações e comentários de vocês, sempre muito participativos. E agora, né, vamos aí então, ao fim e ao cabo, ao nosso pequeno manual compilado do passo a passo das negociações internacionais e interculturais. E eu vou apresentar para vocês um compilado que foi feito pelo Papa, digamos assim, das negociações internacionais e interculturais, está lá na nossa bibliografia. Ele fala em 9 etapas de organização de uma negociação internacional intercultural. Nós já debatemos todas elas ao longo das nossas aulas, eu fui propositalmente diluindo todas elas ao longo de cada uma das aulas, e hoje vou colocá-las todas juntas na ordem que ele apresenta, e vou então deixar para vocês como um guia, né, o guia definitivo da negociação internacional, acrescentando um 10º item que eu pus por conta própria, mas que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar agora mesmo aqui nessa nossa introdução. Bom, o guia definitivo, que eu estou brincando aqui, né, com vocês, do passo a passo para as negociações interculturais, é composto, né, na nossa base de referência aqui pelos 9 primeiros itens, como eu disse, o último eu coloquei por conta própria, e a gente vai então dedicar essa aula a repassar cada um desses itens e entender na prática como a gente pode, então, fazer melhor, fazer bem cada uma dessas etapas, né? Então, para que você seja um bom negociador, você precisa conhecer técnicas de negociação. E para que você seja um bom negociador internacional, você tem que entender técnicas de negociação
que se adequem ao ambiente e ao contexto, às particularidades do internacional. Quando a negociação, além de ser internacional, ela envolve uma forte componente intercultural, aí, bom, vocês já estão carecas de saber aqui no nosso curso que um monte de outras coisas afloram. E nessa hora, eu disse o tempo todo para vocês que o que vai fazer diferença são 2 elementos. Primeiro, repertório e segundo, sensibilidade. Para você ser um bom negociador internacional em aspectos interculturais, você vai precisar saber técnicas de negociação, entender as particularidades do internacional e ter repertório e sensibilidade aos assuntos interculturais. Então, o nosso curso, ele teve até agora o objetivo de despertar em você essa sensibilidade para você ficar atento ao que talvez importe, para que você consiga mapear o seu interlocutor e identificar elementos que possam ser chave naquela negociação. E claro, o que te torna mais sensível, o que te faz ter um olhar mais atento, é o repertório. Quando você tem informação, é a partir dessa informação qualificada que você começa a ter um olhar mais apurado. É assim em todas as áreas da vida. Com alimentação é assim, né? Para você desenvolver um paladar apurado, você precisa ter vivência, você precisa ter transitado num universo de sabores, de texturas, de aromas, né? Informação culinária, informação gastronômica, precisa ter repertório nesse campo para que você seja sensível às coisas, né? É assim com o vinho, é assim com o café, é assim com qualquer um dos pratos que vocês gostem. Na moda é a mesma coisa, para que alguém seja considerado estiloso, um ícone de moda, precisa de informação de moda, a pessoa precisa entender quais são as possibilidades existentes, as combinações que já foram feitas, as possibilidades de cores, as possibilidades de tecidos. É assim que funciona, né? Quanto mais repertório e mais informação você tem, mais condições você acaba desenvolvendo de fazer melhores escolhas, de fazer escolhas mais criativas, escolhas mais ousadas, escolhas que tenham a ver com a sua própria personalidade, não é assim? Quando a gente tem essa bagagem, é que a gente sabe do que a gente gosta ou não gosta de comer, de que combinações de sabores nos apetecem ou não, de que tipo de roupa a gente gosta de vestir, que tipo de combinação expressa o nosso estilo por meio da nossa vestimenta. Com negociação, pessoal, é a mesma coisa. Você tem que ter repertório, nesse caso especificamente no campo intercultural, e na medida em que você tem muita informação disponível, que você qualifica essa informação, é que aí ela pode ser suficiente para que você desenvolva uma sensibilidade a ponto de saber o que combina com o que cabe, o que não cabe, qual é a discussão em torno de adequação, o que é adequado, o que não é adequado em cada momento. Então, voltamos à história do checklist. No final do dia, não é para você decorar as 10 regras de negociação com o americano, as 10 regras de negociação com os chineses, o que não fazer com os argentinos. Não é isso. No fundo, cada uma dessas coisas só vai agregando mais e mais e mais elementos para o seu próprio alargamento de horizontes, a ponto de que quando você sentar na mesa com alguém, talvez você não lembre lá dos 6 tópicos do Hofstede, mas talvez você tenha cristalizado na sua cabeça que a questão da distância do poder talvez importe, então é bom você ficar atento a isso. A questão da perspectiva do curto e longo prazo talvez importe, então é bom você notar se naquele caso em particular se aplica ou não. Então são coisas que vão servindo para nós como essas referências e que nos ajudam inclusive a ganhar autonomia, imprimir o nosso estilo, e na vida vocês vão ver que quanto mais a gente se expõe a esse tipo de situação, aprende, vive, experimenta, melhor a gente fica, né? O treino realmente faz toda a diferença. E nesse espírito, então, é que eu decidi hoje compilar em torno desse nosso grande mago os 10 itens que correspondem aí a um guia passo a passo de negociações interculturais, assumindo como premissa o que eu acabei de falar. Então, a gente vai falar basicamente sobre cada um deles, começando pelo estágio de preparação para a negociação, depois falando sobre a etapa de negociações iniciais, depois sobre como identificar e explorar os problemas identificados, né, os objetos da negociação, falar um pouco sobre padrões culturais no intercâmbio de informações, a gente sabe que informação é a base da negociação, depois solução de problemas e geração de opções, estratégias de influência e persuasão,
avaliação de opções, o atingimento e fechamento de acordos, né? A implementação dos acordos e a importância de manter-se sempre atualizado. Então, basicamente, eu vou amarrar coisas que a gente viu ao longo do nosso curso em torno de cada um desses 10 itens, e ao final a gente vai ter aí um período, claro, para vocês tirarem dúvidas, fazerem comentários, expressarem pensamentos e por aí vai. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo me acompanhou, entendeu qual é o espírito, qual é o senso de continuidade que eu estou tentando imprimir aqui? Se vocês puderem, por favor, se manifestar pelo chat. Legal, Bianca falou que tudo certo. Assim eu consigo ter clareza se vocês estão aí entendendo a minha lógica de raciocínio, né? Ana, Léo, beleza, pessoal, maravilha. José, ok, legal, pessoal. Então, bom, vamos lá, né, para explorar cada um dos nossos temas. Começando, claro, pelo primeiro, né, que tem a ver ainda com o estágio de planejamento das negociações. A gente falou ao longo do nosso curso da importância de olhar a negociação como processo. E negociação como processo implica reconhecer que a negociação começa muito antes de sentarmos à mesa com um par, né, com um negociador. Negociação implica planejamento, reflexão, preparação prévia, técnicas e habilidades de desenvolvimento e depois de acompanhamento e feedback. Então, negociação como um processo que dura e que perpassa diferentes etapas. E quando a gente está falando particularmente em preparação e especificamente em negociação internacional intercultural, esse planejamento prospectivo, ele vai ser muito importante, porque é nesse momento que você vai definir a estratégia que se vai adotar. Quais vão ser as abordagens, quais vão ser as preocupações centrais, quais vão ser as técnicas que vão ser empregadas numa negociação. E isso, nesse momento, tem que levar em conta, particularmente, 2 elementos que a gente cansou de ver aqui ao longo do nosso curso. Primeiro, que as diferentes culturas, elas lidam de forma bastante distinta com a noção de tempo, com a perspectiva de passado, presente e futuro. E a depender de com quem você vai negociar, a quantidade de tempo e energia gasta na preparação dessas negociações já tem que estar sendo considerada, né? Se você vai negociar com um interlocutor que tem uma perspectiva muito focada em relacionamento no longo prazo, que tem a tradição de realizar debates, discussões extensivas, que costuma arrastar as negociações por muito tempo, pela necessidade de informações. Então, na hora de preparar-se para essa negociação, de traçar a sua estratégia, você precisa incorporar essa característica no próprio desenho, no próprio design da negociação em si. Então, a preparação da negociação começa reconhecendo qual é a relação com o tempo daquele com quem você negocia. E o segundo aspecto tem a ver com a exposição aos riscos e a forma com que cada sociedade lida com a incerteza, coisa que nós também abordamos aqui diferentes vezes, né? Por quê? Porque a depender da aceitação com relação a riscos, você vai também modular esse movimento, essa abordagem que se faz. Existem sociedades que são mais propensas a aceitar riscos. E essas sociedades costumam ver a exposição ao risco como uma forma de obter ganho significativo. É aquela máxima do mercado financeiro, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você sabe que vai negociar com um grupo que é predisposto a esse tipo de risco, que está aberto à possibilidade de incerteza, você pode já de cara assumir que o trade que vai estar ali sendo, o trade-off que vai estar ali sendo discutido é sobre ganhos. Então, quanto mais você mostrar a possibilidade de ganhos elevados, num contexto em que a baixa aversão ao risco, isso pode ser uma estratégia interessante, então você foca nessa perspectiva. Se, por outro lado, você tem diante de você um grupo que é propenso à tentativa de minimizar ao máximo o risco, que é muito conservador em relação à exposição à incerteza, então você não pode apostar numa estratégia que associa risco e retorno, porque se o interlocutor perceber que a única forma dele ganhar é correndo risco,
ele vai fugir da negociação, ele não vai querer se expor àquela negociação. Então, você vai ter que mostrar que ele está num contexto de um risco moderado e que ele, portanto, ganha como consequência desse risco moderado também a previsibilidade da negociação. Então, veja, você não vai bater na tecla do ganho máximo, você vai bater na tecla do controle, da estabilidade, da previsibilidade. Então, o primeiro passo, a primeira etapa na preparação é você mapear aquele com quem você fala em relação a esses dois aspectos, a gestão do tempo, a relação com o tempo e a relação com o risco, e a partir desses dois elementos identificar qual é a melhor abordagem, qual é a melhor estratégia que se aplica em cada caso. Dito isso, existem outros elementos que complementam o estágio de preparação. Eles são o foco do planejamento, o desenvolvimento dos protocolos, a preparação chamada espiritual, a chamada preparação psicológica e a preparação de comunicação. Então, foco do planejamento, protocolo espiritual, psicológico e comunicação. É como se antes de começar cada negociação, quando você já mapeou o perfil do seu interlocutor, né, internacional, com base naqueles dois elementos que eu acabei de falar, então você vai criar uma espécie de plano de ação que deve contemplar esses 5 elementos, que deve questionar em relação a esses 5 elementos, onde eles entram e se eles são importantes ou não. Quando a gente fala em foco do planejamento, a gente tem que ter clareza se a gente vai focar no relacionamento, porque construir relacionamentos, laços interpessoais é positivo para aquela cultura e, portanto, enfatizar essa dimensão mais relacional tem que ser o objeto central da negociação. Então, foco em relacionamento é uma opção. Outra opção é se você decide, por acaso, focar na obtenção de informação. Eu não quero focar em relacionamento, eu quero focar em obter o máximo de informação para traçar uma estratégia baseada em informação. Outra opção. Ou, por fim, aquela opção clássica, que é a ideia de tentar estabelecer princípios da negociação, né, definir os processos ou as posições pelas quais se vai debater. Então, percebam, se você vai focar em relacionamento, é uma estratégia. Se você vai focar em obtenção de informação, é outra estratégia. Se você quer focar em definição de posições, é outra estratégia. Se você quer focar em barganha distributiva, é outra estratégia. Então, você tem que saber o que você está indo buscar naquela negociação. Qual é o foco que a negociação terá? É claro que no caminho você vai acabar falando de várias coisas, mas você tem que ir para a negociação sabendo o que é central e o que é secundário. E esse é o item que a gente chama de foco do planejamento. Além de planejar, né, estabelecer esse foco durante a preparação, você também precisa se atentar a questões protocolares. E questões protocolares, como diz o próprio nome, né, não podia ser diferente, tem a ver com toda a dinâmica operacional da sua negociação. Então, onde as negociações ocorrerão, qual tipo de arranjo que precisa ser feito, configuração física, a identificação de cronograma, de agenda, de atividades, a definição de quem fala primeiro, quem fala depois, quem se senta onde, quanto tempo dura cada discurso, toda essa parte das formalidades e que, como vocês estudaram aqui, para algumas culturas é absolutamente importante, inclusive para construir reputação, confiança, credibilidade. Então, já sabe o foco do planejamento, vai definir o protocolo. Depois vem uma dupla de itens que costuma atrair a atenção dos alunos, assim, que é a dita preparação espiritual e a preparação psicológica. Para alguns de nós isso vai soar bem estranho, né? Porque às vezes o universo da negociação é um universo tão objetivo, tão racionalizado, que falar em preparação espiritual e psicológica soa estranho. Mas como a gente está aqui aderindo, né, administrando uma realidade intercultural, em alguns casos, reconhecer essa importância é muito significativo. Existem culturas que, quando vão preparar uma negociação, elas se envolvem na realização de diversos ritos e práticas. Existem ritos e práticas que, inclusive, ficaram muito famosas e acabaram se disseminando para outras áreas da vida. Meditação é uma delas, né? Então, é uma forma de preparação para negociações, meditação muito usada.
Tem uma meditação que ficou conhecida, que era muito praticada pelo Gandhi, depois por outros, né, que aderem às técnicas de comunicação não violenta, que tem a ver com a verdade do propósito, também é uma técnica relacionada à reflexão, enfim, é uma dimensão mais subjetiva. Então, para algumas pessoas isso pode ser irrelevante, então você pula a etapa se não faz sentido para você ter um tipo de preparação espiritual, se na sua cultura não faz sentido praticar nenhum ritual, mas é importante que isso esteja aqui, e essa é a defesa que inclusive o autor faz, ainda que ele próprio diga que não usa essa etapa, para que você reconheça a coisa da alteridade, né? Que às vezes não faz sentido para você, mas faz sentido para aquele com quem você se relaciona, e é importante desenvolver um olhar sensível, empático a isso. A mesma coisa em relação à preparação psicológica. Para alguns de nós isso pode parecer secundário, mas nos tempos modernos, cada vez mais essa estabilidade emocional, ela faz diferença na hora da negociação. Então, como você aprende a controlar suas emoções, como você mantém o controle, mantém-se centrado, como você trabalha para se manter calmo, que práticas podem ser adotadas para que você controle os ânimos durante uma negociação, você precisa pensar nisso. Se alguém te tirar do sério, o que é que você vai fazer? Você vai agir com agressividade? Você vai engolir, não vai falar nada e depois se arrepender? Você vai se ausentar do ambiente? Você precisa ter uma estratégia para isso. Pode acontecer, né? Inclusive, eu conheço vários negociadores que relatam que em momentos de muito conflito, chegaram a usar a técnica de sair para ir ao banheiro, porque sabiam que se continuassem na negociação, naquela escalada, né, de impressões mercuriais, o caminho seria muito ruim, seria de uma contenção, né, absoluta, e isso seria péssimo. Então, para distensionar a relação, muitas vezes as pessoas usam desse tipo de ferramentas, né? E você precisa ter isso em mente. Então, se durante a negociação algo fugir do seu controle, como você vai administrar? Que técnica funciona para você? Se você se sentir inseguro, se você se sentir acuado, se você se sentir desrespeitado, se você se sentir ofendido, se você se sentir enganado, como é que você faz isso, né? A Ana Beatriz tá lembrando, né, da nossa mentoria com o ministro Amorim, ela disse que o Celso Amorim disse que ia tomar um cafezinho e que isso era muito útil. É verdade. Inclusive, eu lembro que um aluno perguntou para ele justamente isso, né? Ah, embaixador, na hora que o negócio pega fogo, faz o quê? Ele deu risada e disse, respira fundo e vai tomar um cafezinho, porque aí você reorganiza as ideias, né? É isso. Então, pode parecer um item menor, pode parecer um item acessório, mas percebam, se você perde a estribeira no momento central de uma negociação, não adianta ter feito todo o resto perfeitamente, não adianta ter planejado, desenvolvido o protocolo, preparado todas as premissas e você lá na hora H não sabe o que fazer diante de uma adversidade. Então, é bom que vocês se autoconheçam. Autoconhecimento é absolutamente poderoso. Autoconhecimento nos ajuda a saber o que a gente pode fazer e o que funciona para nós no momento em que a gente é contestado, é colocado numa circunstância adversa. E por isso está como um estágio de preparação, a gente tem que, né, pensar nessas possibilidades. Assim como a questão da comunicação, né? Então, no caso das negociações internacionais interculturais, a gente tem que prever que idioma que vai ser utilizado na negociação, se todos estão confortáveis com esse idioma, se a escolha do idioma não representa eventualmente um desgaste com alguém, né? Então, tem povos que não gostam de falar certos idiomas e que já vão chegar com má vontade na negociação caso você imponha essa decisão. Então, é preciso fazer uma negociação prévia sobre como vão se dar esses protocolos. Também é importante que, se você vai negociar fora de uma língua, né, dentro da qual você costuma estar confortável, é importante que você tenha um mínimo de proficiência, conheça expressões, conheça o histórico das palavras, saiba o que não é apropriado, conheça falsos cognatos, né? Saiba o que pode soar ofensivo e assim vai, né? E se for o caso de precisar de tradutor, de intérprete, nesse momento é que vocês também vão se preparar. Então, o planejamento, né, o estágio de preparação, vai passar por esses 5 itens aqui depois
de termos levado em conta aqueles dois elementos que eu falei antes, né? Tinha a ver lá com a forma de interpretar o tempo e o seu papel diante do tempo e a forma de lidar com as incertezas. Depois daquilo, planeja o foco, o protocolo, se prepara espiritualmente se é o caso, se prepara psicologicamente para lidar com o subjetivo das adversidades e prepara seu plano de comunicação. Feito isso, né, é chegada a hora de finalizar a preparação, e no processo de finalização dessa preparação, em geral, nós temos aí algumas etapas. Primeiro, fazer uma análise de contexto. Eu tenho dito isso desde a primeira aula, analisar o contexto é muito importante, porque te faz desenvolver sensibilidade sobre o que está em jogo. Depois de analisar o contexto, então, quem são os atores, o que eles aparentemente desejam, quais são os comportamentos, os stakeholders. Aí você vai para a segunda etapa, que é analisar o problema, né? Quais são os interesses em disputa, quais são as estruturas de poder que estão ali envolvidas. É importante conhecer um pouco de histórico sobre as partes. Então, aquelas partes, elas vêm de onde, elas já negociaram com quem, que acordos foram estabelecidos e que termos tinham presentes nesses acordos. E a partir, então, tanto do contexto quanto da análise de problema, interesses e poder, é que você vai desenhar aquilo que eu estou chamando da nossa grande estratégia de negociação, ou como a literatura especializada costuma chamar, de design do processo. Muita gente, inclusive hoje, se dedica a estudar o chamado design thinking, né? Que é uma ferramenta ligada ao âmbito do design, que se aplica a várias áreas, deriva do macrocampo do empreendedorismo, da criatividade, e que ajuda a organizar, né, essas ideias todas de uma maneira bastante clara, bastante objetiva. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma tabela que eu gosto muito, ela pode servir como referência para um dia vocês também consultarem. Ela nos ajuda a mapear item a item disso que eu acabei de falar. Né? Então aqui, ó, as pessoas, né, e as partes, quem vai estar envolvido, o propósito da negociação, se existem pré-condições externas, dinâmicas que afetam as conversas. Aí aqui, né, quais são os interesses ou as questões das partes, as suas necessidades, a importância de aspectos emocionais, nos interesses e nas necessidades, as possíveis opções, as alternativas, os meios de influência e poder. Então, o fluxograma, né, que vai agregando ponto a ponto elementos que podem facilitar no que eu acabei de dizer sobre análise de contexto, análise de interesses e criação de um design de processo. Então, esse Planning Framework, ele é bem conhecido no campo da negociação, e eu trouxe ele aqui para vocês porque fica como um material de consulta, né? Sempre que vocês quiserem, vocês podem revisitá-lo e depois vão criando, né, a partir dele o que funciona para vocês, os modelos que mais fazem sentido na realidade de cada um. Mas é como se você, olhando para cada uma dessas etapas, né, de maneira contínua, estivesse dissecando os elementos da negociação que são importantes nessa etapa. Bom, uma vez então que você já se preparou para a negociação, você fez essa análise prévia, vão começar efetivamente os encontros. E nessa hora de começar os encontros, existem alguns elementos que a gente também já discutiu aqui, que é importante condensar. Primeiro, a questão de estabelecer contato e fazer conexões iniciais, respeitando as particularidades das culturas, muitas vezes usando intermediários, que a gente viu que muitas vezes facilitam na hora de criar esses links, né, e de garantir confiabilidade. Nós discutimos muito aqui a questão, né, de relacionamentos que demandam, né, dessas conexões mais pessoais, o laço da credibilidade. Depois, além de fazer os contatos e estabelecer as conexões iniciais, a importância em manter relações de trabalho, entender que por mais que exista um objeto substantivo que está em negociação, negociação envolve longo prazo, negociação implica relacionamento, e preservar o relacionamento significa também obter ou não substantivamente aquilo que você deseja. Então, sempre olhar para o relacionamento como um elemento importante. Pode ser prioritário ou não, depende de você, do seu estilo negocial, depende da parte com quem você negocia. Tem partes que, como vocês viram no curso, valorizam mais isso, outras que valorizam menos,
mas, de forma geral, ainda que não seja a estratégia prioritária da sua negociação, saiba que relacionamento afeta o resultado. Então, é muito importante que você se mantenha atento a isso. Depois, sobretudo em relação aos primeiros encontros, né, aos encontros iniciais, é muito importante que os discursos, os primeiros discursos sejam preparados com muito cuidado. Em alguns casos, esses discursos iniciais, esses primeiros discursos vão ser mega formais, às vezes vão ser redigidos previamente, muitas vezes podem até ser lidos, dependendo do nível de formalidade da negociação que vocês estão. Mas ainda que não seja assim, ainda que seja apenas uma fala espontânea, sem muita preparação, digamos assim, burocrática, esse discurso ele vai ser avaliado como uma primeira impressão, né? Sobre como você se coloca, sobre como você trata o outro, sobre o seu tom, o seu ritmo, o seu interesse, as suas necessidades. Então, comunicar isso adequadamente nas negociações iniciais marca o ritmo e o passo de tudo que virá depois. Além disso, é muito importante que nessas discussões iniciais já se estabeleça com clareza qual é aquele design de processo que a gente pensou antes da negociação começar. Então, tentar pontuar quais são as questões que estão em negociação, quais são as etapas que nós imaginamos para endereçar essas questões e como a gente vê a questão do relacionamento. É muito importante que logo de cara as pessoas elas tenham um ajuste de expectativas em relação a essas coisas. Então, é importante que elas saibam o que te move, quais são ali os seus interesses, expectativas e necessidades, que elas entendam quais são as etapas que para você parece fazer sentido naquela negociação e do que você espera em termos desse relacionamento. É muito importante que vocês deixem isso muito claro logo nas primeiras negociações. Bom, dito isso, então, a gente começa a negociar efetivamente. Já nos preparamos, já trocamos ali as primeiras impressões, aí a negociação vai ficando mais profunda e essa é a hora de identificarmos e explorarmos os problemas ou os elementos substantivos da nossa negociação, né? Então, nessa etapa, você vai ter que deixar claro, afinal de contas, o que você quer com aquilo, né? O que está sobre a mesa e o que não está sobre a mesa. Às vezes, a negociação ela é tão difusa e desorganizada que as partes entram em uma série de disputas e de discussões que muitas vezes nem levam ao lugar que cada uma delas desejava. Então, foco na negociação é muito importante. Existe um livro, eu já li, particularmente nem gostei desse livro. É um livro que ficou conhecido aí no universo dos minimalistas, mas eu tenho várias ressalvas a ele, mas ele tem uma coisa boa, que é a mensagem, digamos, geral que ele passa, né? O livro é muito ruim na hora de ser escrito, mas a mensagem é boa. Chama A Única Coisa, né? Se alguém gosta do livro, não fique bravo comigo. Eu tenho as minhas razões para não gostar, mas, embora eu tenha essas críticas ao livro, a ideia central ela é excelente. A ideia de que quanto mais você tenta abrir o leque na vida para qualquer coisa, mais disperso, mais multitasking você for, maior a chance de você não concluir nada e de fazer tudo mal feito. Porque a gente precisa de energia direcionada. E para negociação é a mesma coisa. Você precisa ir para a negociação tendo clareza de qual é a sua única coisa a ser negociada. Você quer aquilo. Aquilo é o objeto da sua discussão. Vai perpassar outras coisas? Claro que vai. Toda negociação é complexa, envolve dimensões e, né, normal. Mas você não pode perder a linha mestra que te orienta. Isso é muito importante. A maior parte das negociações, elas se perdem, elas se inviabilizam, porque o escopo vai se tornando tão abrangente e tão inadministrável que no final das contas as partes já não sabem nem mais por onde começar. Então, chegue na mesa de negociação sabendo qual é a sua única coisa, o que você está indo lá para negociar. E como consequência, tente buscar o tempo todo abordagens que propõem reconciliação. Ou seja, você não vai assumir que você quer uma única coisa, que o outro quer uma única coisa e que vocês necessariamente vão entrar em conflito porque as coisas são incompatíveis. Não. Vocês têm que entender que negociação pode envolver fatiar,
o problema em diferentes etapas, pode envolver ajustar prazo, ajustar preço, associar ou desassociar coisas. São várias maneiras de você defender o interesse. E, portanto, é possível combinar opções, né? Isso é muito importante. Depois, é muito importante que as discussões em torno do problema negociado, elas sigam uma sequência lógica, que as partes entendam o que vai acontecer em cada etapa, que exista uma oportunidade de troca de informações. Por que trocar informações e ter uma sequência apropriada de debate é importante? Porque é a chance que nós temos dentro da negociação de expressar as nossas necessidades e os nossos interesses. Você só consegue definir o que é o bate-na do outro, né? O que o outro quer e como ele pretende se relacionar com você, a partir dos inputs que ele dá. E se você não tiver pensado em criar condições para que ele compartilhe informações e que ele expresse, né, aquilo que parece fazer sentido em termos dos seus interesses e necessidades, vocês nunca vão encontrar onde está o ponto ali, né, a área cinza em torno do que é possível conciliar. Então, sem dúvida, estamos falando disso. Depois, quando a gente já então discutiu o problema e começa a chegar mais numa etapa mais avançada da negociação, aí é o momento em que os padrões culturais, né, do que a gente discutiu, começam a aparecer, né, começam a ficar importantes. Então, veja, você se preparou, fez uma boa iniciação, depois de fazer uma boa iniciação, deixou claro quais eram os objetivos da negociação, identificou com clareza os interesses e necessidades, desenhou bem o seu processo em torno do problema. Agora você vai ter que colocar dentro desse caldeirão os elementos, as particularidades culturais. E nesse momento, o foco maior tem que estar de novo na dimensão das informações, porque é a partir dessas informações que você vai poder, inclusive, saber se tudo aquilo que a gente estudou, da cultura A, da cultura B, do modelo X, do modelo Y, se aplica ou não. Você vai tentar entender o que daquelas generalizações e estereótipos se aplica ao negociador que está ali com você. Pode ser que ele seja um japonês, mas com perfil negocial americano. Só que você só vai saber que ele é um japonês com perfil negocial americano e que para ele o perfil negocial japonês não faz o menor sentido se você tiver informações sobre ele. E ter informações sobre ele significa, nesse momento, ter poder sobre a negociação. E nesse caso, como é que você vai obter as informações? É do jeito mais simples e elementar que a gente conhece. Fazendo perguntas. Você tem que propor perguntas. Às vezes, na negociação, isso não só na negociação internacional, a negociação às vezes vira um monólogo, né? Uma câmara de ecos. Todo mundo acha que para ser bom negociador você tem que falar, ser eloquente, você tem que ser persuasivo e você tem que realizar um show teatral, né, de exposição da sua inteligência. E muitas vezes o bom negociador é aquele que, na verdade, sabe ouvir, porque deixando o outro falar, você tem chance de captar informações que te ajudam quando você cruza na sua máquina mental aí dos modelos estudados, do seu repertório consolidado, a identificar os padrões de que você precisa para que esses padrões alimentem a sua estratégia. Então, sejam pessoas que façam perguntas, que deixem os outros falar sobre eles. Isso não só é educado, mostra que você tem respeito, consideração, interesse pela outra parte, como ao mesmo tempo é uma importante arma, uma ferramenta poderosa para você também conseguir identificar os interesses da outra parte e saber como lidar com essa outra parte. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, eu sei que ela está bem pequenininha e eu não pretendo ficar aqui lendo tabela para vocês na aula, mas eu fiz questão de colocar essa tabela no slide, inclusive ela é dividida em 3 partes, porque é uma tabela gigante, e uma tabela muito importante, e eu vou deixar para vocês como material complementar, porque ela destaca uma coisa muito legal. Ela vai falar sobre tipos de questões e orientações culturais. Então, é muito interessante porque é como se fosse uma espécie de guia para qual é o melhor tipo de pergunta a ser feito
para diferentes tipos de sociedade. Então, tem sociedades que são mais abertas a questionamentos abrangentes, tem outras sociedades que são sociedades mais restritivas a isso. Existem vários tipos de questão, então tem perguntas que são sobre esclarecimento, tem perguntas que são justamente de pedidos de explicação, tem perguntas que tentam identificar causalidades e consequências. Então, para vocês ficarem assim mais, como diria um chefe que eu tive, para ficar com a cintura mais mole, né? Para ganhar experiência e repertório nesse campo também, eu achei legal incluir a tabela. Depois eu recomendo muito que vocês dediquem um tempo, vocês vão receber os slides, né, como todos os outros, e aí deem uma olhadinha, que tipos de pergunta existem? A gente faz pergunta, mas não é tudo igual. As perguntas têm as suas especificidades, cada pergunta nos leva a um tipo de informação diferente. Então, cada tipo de pergunta está associada a um objetivo que a gente tem, e cada tipo de pergunta associada a esse objetivo tem que levar em conta a orientação de determinadas culturas. E aí a tabela tem alguns exemplos, né? Então, tem perguntas com when, tem perguntas com what, tem perguntas com can, né? Que traduzidos aí para o português mostrariam também diferentes nuances, né? Da gente perguntar. Então, a recomendação é, se você quer saber onde, quando e como usar as técnicas, né, relacionadas às culturas que a gente estudou, faça perguntas. Só fazendo perguntas é que você vai saber, afinal de contas, o que é a melhor ferramenta de que você tem que lançar a mão para a sua negociação. E aqui eu trouxe uma outra figura, né, um diagrama que eu acho muito legal, que é um diagrama que hierarquiza os nossos pedidos e as nossas demandas em negociação. Quanto mais perto da base vocês estão, digamos que mais simples é o requerimento que você está fazendo. E, portanto, menor chance tem de tensionamento. E quanto mais alto você está aqui na escala, mais delicado é o tipo de pedido que você está fazendo. Então, também como uma forma de modular as perguntas que você vai fazer, é importante que você leve em conta qual é o nível da negociação em que você está, qual é a etapa dessa negociação, como o outro lado lida com a senioridade em relação a cada um desses tópicos. Se você acabou de começar uma negociação, é totalmente ok que você, por exemplo, pergunte uma informação, ou peça um aconselhamento, por exemplo, ou ofereça uma informação. Agora, se a negociação acabou de começar, você nem tem um relacionamento construído com outra parte, você não vai, de repente, fazer uma request for conduct. A pessoa nem te conhece, você ainda não construiu uma base sólida para justificar isso. Então, veja, você está pedindo demais, né? Então, essa escadinha nos ajuda também a fazer aquele exercício, né, de autocontrole, para a gente saber o que é too much e o que está ok em cada etapa. Então, essas duas informaçõezinhas eu queria trazer para vocês, porque pode ser bem útil na hora de vocês planejarem aí e fazerem essa autocrítica, né? Tô indo bem? Não tô? Me excedi? Será que eu pedi demais? Será que eu pedi de menos? Poxa, a negociação já tá tão avançada, eu já construí tanta coisa com essa parte e ainda tô aqui pedindo conselho? Não, tá pedindo conselho, tá anacrônico, você tá subaproveitado na negociação, né? Então, é muito importante que vocês levem também isso em consideração. Bom, a próxima etapa, então, assumindo que o problema já foi debatido, vocês já estão conseguindo lidar com as questões interculturais a partir dessas técnicas de questionamento, vem justamente o desafio de tentar resolver os pontos de divergência e gerar opções para negociação, né? Porque negociação é ceder. Negociação é assumir que cada parte vai abrir mão de alguma coisa e que vai haver uma grande área aí de possibilidades comuns a serem exploradas. E eu separei para vocês dois conjuntos de dicas práticas de como você sai daquela inércia, porque nada pior numa negociação do que você chegar à conclusão que todo mundo quer negociar, mas ninguém consegue chegar a um acordo, né? Fica travado, fica ali aquela areia movediça, engolindo os pés das partes e tal. Então, eu tenho duas sugestões baseadas nessa compilação aqui que eu fiz para vocês. Primeiro, é de vocês mexerem em quem e como a negociação está sendo feita. E depois de mexer em quem e como a negociação está sendo feita, também quais estratégias utilizar.
Então, na primeira das duas coisas, né, no quem e como, vocês podem testar sessões conjuntas formais, que costuma ser o básico, né? Vai ter uma negociação, vem a parte A, a parte B, se reúnem num dia tal, horário tal, cada um com suas equipes, e eles ficam lá formalmente reunidos. Se isso não estiver funcionando, se a negociação travou, tente alguma das outras opções, ou combinações dessas opções. Reuniões de equipes privadas, então reuniões separadas de equipes e depois representantes que trocam essas informações, subgrupos de interesse misto ou grupos de trabalho, então pega 2 de cada grupo que estão em divergência e coloca para discutir uma agenda focada nos pontos de divergência, grupos de trabalho técnico, então tira o pessoal que está politizando o problema e terceiriza um debate que está gerando controvérsia a uma equipe que aparentemente não tem relação com o tema, mas que é técnica no assunto que está sendo discutido, para que talvez um laudo técnico possa atenuar essas disputas de posição e interesse, ou realize reuniões informais, então tentar mudar o formato da reunião para sair desse formato padrão, pode mudar o ambiente da reunião, pode mudar a vestimenta, dress code. Tem um monte de empresas que hoje em dia organizam reuniões em lugares mais inusitados, final de semana no hotel, imersão na Amazônia, no meio do mato, né? Tudo isso para tentar, ao alterar o ambiente da negociação, também alterar a predisposição dos negociadores, criar outros tipos de vínculos, isso pode funcionar. Conversas informais entre porta-vozes ou líderes, isso tem acontecido com alguma frequência, aliás, no Brasil é assim que se faz política, né? Você elege lá o representante e ele vai aqui no cafezinho, ali no jogo de futebol, depois amanhã numa festa de aniversário, e aí a negociação vai rolando, né, espontaneamente. E por fim, a opção de misturar tudo isso, né? Locais mistos, opções sequenciadas, tentando dar mais dinâmica à negociação. Isso pode parecer pequeno e bobo, mas funciona muito. Funciona muito mesmo. Às vezes a gente está condicionado a pensar na negociação sempre acontecendo no mesmo formato. Partes reunidas numa sala em torno de uma sessão conjunta formal. Às vezes não sai do lugar porque esse formato está esgarçado. Às vezes precisa mudar o formato. Se vocês acompanham negociações sindicais, por exemplo, que são estruturas super, né, tradicionais, sindicato imagina, do século XVIII, XIX, né? XIX principalmente. Até sindicatos hoje já utilizam essas técnicas variadas. Então pensem que uma das estruturas mais assim antigas que a gente conhece, mais tradicionais, já se renderam a essa diversificação. Atualmente mesmo, o Sindicato dos Professores, posso falar porque é a minha categoria, então, né, conheço melhor do que outros sindicatos. Eu acompanho os debates que envolvem os interesses da categoria. O Sindicato das Mantenedoras versus o Sindicato, né, dos Professores estão num debate infinito sobre tudo, sobre reajuste salarial, sobre aula online, sobre tudo. E estava tão difícil avançar em qualquer tema que eles acabaram optando por subgrupos de interesse, grupos de trabalho, grupos mistos, inclusive, né? Então, pegaram lá meia dúzia de cada lado, colocaram em grupos, porque a ideia é que quanto menos gente envolvida na negociação, maior a chance de chegar a consenso, e cada uma das partes está representando um grupo maior e conhece melhor os seus índios, né, como dizem por aí. Então, a chance de propostas mais representativas e, ao mesmo tempo, talvez mais equilibradas aconteçam é maior. Então, quando vocês se virem em situações onde nada avança, tente, como primeira opção, mudar o formato e quem é que está conduzindo a reunião. Depois, uma vez que isso já foi feito, também tente testar outras estratégias, ou seja, estratégias que vão ajudar a criar saídas alternativas para os problemas que estão se apresentando, para as dificuldades que estão surgindo. O mais conhecido método que muita gente utiliza é o brainstorming, né? Quando, vocês todos sabem, as pessoas se reúnem, escolhem lá um problema que vai ser discutido e todo mundo tem espaço livre para falar o que vier à mente como uma alternativa para aquele problema. E ninguém pode julgar o coleguinha, ninguém pode recriminar a ideia do outro, e depois a gente vai dessas ideias aleatórias, compilando, aprofundando, selecionando, hierarquizando, até que daquela conversa, digamos, desfocada, vai aparecendo
alguma coisa que pode ser trabalhada para virar uma solução do problema. O brainstorming é muito praticado, hoje praticamente todas as empresas incorporaram, os governos utilizam, mas não é o único jeito. E aí eu queria comentar outros 3 com vocês, né? O fractionating, que é um parente do brainstorming, mas ele é diferente do brainstorming, é a ideia do desmembramento. É muito comum que isso seja feito em negociações multilaterais e na construção de tratados, acordos, contratos, que é quando você realmente fatia aquela negociação em partes, o documento em partes ou o debate em partes, e você começa a se concentrar no debate de cada pedaço. Por quê? Porque às vezes a pessoa não é avessa à ideia como um todo, ela não é contra aquela negociação inteira, mas tem pedaços que a incomodam, ou do jeito que está sendo definido, ou em relação à palavra que está sendo usada na hora de escrever, ou então em relação à prioridade que se está dando a cada coisa. Então perceba, se você está notando que o acordo geral não está avançando, tenta fatiar esse acordo em partes e debater cada parte de uma vez. Pode ser que você não consiga aprovar tudo o que você queria, mas ao mesmo tempo é uma forma de salvar coisas que eram importantes para você sem ter que jogar tudo no lixo. Tanto eu dei vários exemplos ao longo do curso de situações que eu passei e que isso foi muito útil, quanto alguns de vocês relataram aqui. Eu lembro do José Ricardo, inclusive, na última aula, falando que uma vez passou horas discutindo ali um termo, né, um texto, né, que ia ser escrito, porque a outra parte se sentia desconfortável, né, com os termos que estavam sendo escolhidos. Então, é muito importante, pessoal. Às vezes, se brainstorming não está rolando, tenta fazer o desmembramento que pode rolar. Além disso, não quer fazer brainstorming, nem quer fazer desmembramento, tente outra opção, que é a chamada tentativa e erro ou teste de hipóteses, né? O nome já diz tudo. É quando você constrói um cenário hipotético e joga para outra parte, vê como ela reage. Se ela é, assim, tentativa e erro. Você diz assim, e se fosse tal coisa? Se a outra parte falar, ah, não, tal coisa é um absurdo, você já sabe que não. Dali não adianta nem desenvolver. Mas e se fosse tal coisa? Dependendo, bom, você já sabe que dependendo, então dependendo pode ser, né? Então o que depende, né? Então tentativa e erro é outro clássico que sempre aparece. E a utilização de focus groups. Focus groups é algo que nos últimos anos, principalmente o setor privado, aprendeu a fazer e faz muito. É quando você reúne um conjunto de pessoas que a princípio não tem nada a ver com a negociação, mas que obviamente tem algum tipo de relação indireta. Pode ser um grupo de pessoas que estudam o tema, pode ser um grupo de pessoas que vai se beneficiar com um serviço aleatório que vai ser criado, né, um possível consumidor, pode ser, enfim, X. Qualquer grupo que tenha conexão com o assunto, que obviamente seja relevante, né, no trato daquele assunto, mas que não esteja na mesa de negociação. E você submete a essas pessoas, quase como um teste às cegas, algumas questões e deixa as pessoas reagirem. E a depender dos inputs que surgirem nesses grupos focais, você então reinicia a negociação, trazendo aquilo e utilizando aquilo como fonte, como base de argumentação para aquilo que você deseja. Então, esse é um outro aspecto super interessante que vocês podem e devem utilizar. Então, se está tudo travado, tenta mudar o formato, tenta mudar os líderes. Se mesmo assim continuar travado, tenta alguma dessas técnicas, elas costumam ajudar bastante, elas são bem práticas e, sem dúvida, vão ajudar vocês. Bom, dito isso, até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que eu estava falando aqui sobre as técnicas? O Léo falou que tudo bem, Bianca, tudo bem, Ana, tudo bem? Legal, ótimo, pessoal, obrigada. Bom, chegando então aqui na nossa segunda metade, né, do nosso guia de negociação internacional e intercultural, entra, claro, a questão da influência da persuasão. Então, não basta você fazer tudo isso, inventar saídas mirabolantes, desenvolver novas ferramentas, se você, né, não está conseguindo, de tempos em tempos, revisar as suas próprias prioridades e as alternativas que o outro está te apresentando,
você tem que conseguir fazer uma autoanálise sobre quem cede. Você cede sempre ou outro que cede sempre? Se você cede sempre, por que é você que cede sempre? O que está acontecendo para isso? Se é apenas o outro que cede, como é que isso está se dando? Além disso, você está sendo muito permissivo ou muito agressivo na hora de tentar persuadir o outro? Porque lembra que a gente estudou lá? Algumas culturas lidam mal com essa objetividade, com essa assertividade. E, portanto, às vezes você pensa que está abafando, sendo o persuasivo da conversa, e isso está comprometendo e criando resistência na outra parte. Então, como está sendo a sua persuasão e de que maneira ela está sendo interpretada? Não basta você achar que está bom. O outro tem que estar demonstrando que ele está de acordo com aquela prática, né? Além disso, é muito importante que você, de novo, volte a pensar em como a sua técnica persuasiva ela afeta o seu relacionamento com a outra parte e de que maneira esse relacionamento vai depois comprometer negociações futuras. Também no campo da persuasão, é muito importante que, mais do que assertividade, objetividade ou agressividade, você sempre tente mostrar a sua influência, não batendo na mesa, não tentando mostrar quem tem poder e tal, mas mostrando como você pode, por meio da sua influência, criar benefícios para outra parte. Fazer com que a outra parte ganhe alguma coisa que sem você ela não ganharia. Aliás, esse é um conceito, né, de um cientista político super famoso, vocês devem conhecer, o Robert Dahl. Quando ele define poder, ele vai dizer justamente que poder é diferente de influência, porque influência é algo trivial, é alguém que simplesmente molda um comportamento a partir do input de terceiros. Agora, poder é quando alguém muda um comportamento a ponto de que, naturalmente, aquela pessoa jamais adotaria aquele padrão a não ser pela incidência daquele terceiro. É isso que diferencia influência de poder. Então, criar percepção de benefício é uma forma de moldar a agenda do outro. É o que a gente chama, na área de comunicação política, de agenda setting. Poderoso na comunicação política é quem define a agenda de prioridades, né? E essas narrativas, quem constrói narrativas. Então, super importante que quando você estiver pensando em persuasão e influência, você não pense apenas em ser o camarada que sempre tem razão, que vai ser visto como o dono e senhor da última palavra, né? E sim que você veja a persuasão como a criação de narrativas que sejam bem feitas e poderosas no sentido de moldar comportamentos e determinar agendas. Aí, quando a gente já negociou, a gente se vê diante de opções, né? As partes vão apresentando as suas alternativas, você vai ali tentando persuadir a parte e tal, já está chegando no fim da negociação. Então, o que é que você faz? Bom, você tem que avaliar as opções que estão sobre a mesa. E nesse momento de avaliar as opções que estão sobre a mesa, você vai ter que retomar principalmente alguns elementos do Hofstede que a gente discutiu aqui. Então, dentro daquela cultura e daquela organização, quem é o player, a autoridade que deve avaliar as opções, as propostas, como está essa dinâmica da distância do poder, como essas partes lidam com posições hierárquicas, né? Muito importante. Depois, é importante que você faça um mapeamento do processo de tomada de decisão, né? Então, quem são os players e que papel esses players desempenham ao longo do processo. Aí entra mais um elemento do Hofstede aqui, ó, contido. Esses negociadores, eles estão inseridos em culturas mais individualistas ou eles estão inseridos em culturas mais comunitárias? Porque o ritmo dessa avaliação de opções muda. Se você está falando com culturas mais individualistas, a ideia é que você vai ser pressionado a fazer uma avaliação e a dar respostas mais rápidas. As culturas individualistas são aquelas que operam na lógica do tempo é dinheiro e da objetividade máxima. Então, eles vão te dar as opções e vão começar a fazer uma pressão federal para você responder. Em contrapartida, se você tem uma cultura de perfil mais comunitário, pode ser que você tenha mais flexibilidade de tempo, pode ser que você esteja mais num contexto mais convidativo a mudar de ideia.
Então, de repente, você pode alterar a sua opção no meio do caminho com mais tranquilidade, enquanto na negociação que eu estava descrevendo anteriormente, isso poderia ser visto como uma quebra de contrato. Então, na hora de avaliar as opções, essas coisas importam. E, por fim, em alguns casos, como a gente também estudou, inclusive na aula passada, esse é o momento em que você vai ver se você tem todos os recursos, né, materiais, intelectuais, informacionais, para tomar a sua decisão, ou se você vai precisar de ajuda de terceiros especializados. Essa é a hora em que, se você não domina as consequências, as causalidades, as implicações de uma opção, você vai contratar um consultor, um especialista e vai fazer todas as consultas necessárias para ter certeza que aquela opção escolhida é a opção que mais atende às suas necessidades. Bom, nesse campo de avaliar as opções, também tem que levar, né, em consideração um monte de aspectos. Se aquela opção que está se apresentando, ela é um perfil de opção, né, de negociação integrativa, onde vai haver ganhos mútuos, ou é uma opção de perfil distributivo, em que vai envolver lógica de ganho e perda. O que é que você quer? Aquilo te atende em relação às suas expectativas? Depois, as ênfases que você escolheu lá atrás, lembra que você começou planejando na informação, no relacionamento, no ganho substantivo, está sendo contemplado por essas opções? Além disso, os aspectos de legalidade, de justiça, eles são ou não importantes para você? Eles estão ou não salvaguardados nas opções que estão sendo apresentadas? Depois, em relação a conflitos, potenciais conflitos. Se houver conflitos que derivem dessa negociação, como eles serão solucionados? Quem será o responsável por dirimir ou mediar esses conflitos, né? E claro, né, por fim, quais são as outras propostas, as posições ou os resultados que derivam dessas alternativas que estão sendo debatidas e que estão sobre a mesa? Então, tudo isso já numa etapa de praticamente encerramento do processo de negociação. É quando você retoma aquele checklist lá do design de processo que eu falei no começo e basicamente vê se tudo que estava em mente foi contemplado ou não. E aí a gente chega no fechamento, né, do desenvolvimento dos acordos, sejam eles acordos empresariais, públicos, de governos, enfim, de qualquer tipo no campo internacional e intercultural. Então, é preciso que as partes elas encontrem uma forma de registrar o que foi negociado, de criar memória, inclusive porque outros negociadores virão depois e vão querer entender o que foi feito, eles vão, inclusive, poder dar continuidade ou não àquilo. Então, criar esses registros é muito importante. E é muito importante que se discuta em que momento os registros vão ser criados, em que formato eles serão redigidos. É importante que as partes discutam essas coisas e discutam isso em conjunto, porque muitos ruídos culturais, como a gente viu nas aulas anteriores, eles vêm do fato de que cada uma das partes, muitas vezes, atribuem pesos e relevância importante, inclusive de timing, a esse processo. Então, enquanto para uns já está na hora de formalizar, para outros ainda não está na hora de formalizar. Enquanto para um já está valendo o que foi formalizado, para outros ainda está passível de mudança. Então, ter clareza sobre isso faz toda a diferença. E no caso de negociações internacionais, claro, a discussão em torno da tradução do contrato, né, das formalizações burocráticas, faz toda a diferença também para a interpretação desse material no futuro, né, para que não seja uma letra morta que ninguém consegue acessar nunca mais. E, claro, para finalizar, a gente, depois de tudo isso, precisa implementar os acordos. E quando a gente fala em implementar os acordos, estamos falando de duas coisas. Primeiro, em ritos que muitas vezes perpassam essa implementação. Então, principalmente no caso das negociações interculturais, é importante saber se existe para aquela cultura algum tipo de cerimônia, algum tipo de ritual que é desejável, que é esperado. Se houver necessidade, né, um evento, uma festa, um jantar, um aperto de mãos, enfim, X. Cada cultura vai ter a sua especificidade. Então, é preciso planejar esses eventos em conjunto para que não haja gafes também no momento de encerramento a ponto de comprometer esse relacionamento. E, claro, pensar não só do ponto de vista cerimonial, festivo,
ritualístico, digamos assim, mas também em elementos que possam dar inputs no processo para que os termos do acordo possam ser cumpridos. Então, criar estruturas de feedback constante, equipe de acompanhamento de qualidade, né? Tudo isso ajuda a reforçar para que aquilo que está no papel, aquilo que foi fechado na negociação dentro de uma sala, possa se implementar efetivamente na vida real. E aí, pessoal, para terminar, eu disse a vocês que eu estava compilando a nossa literatura, mas eu decidi incluir por conta própria um 10º item, que é o item que reforça a importância que eu tenho batido na tecla sempre. Estudar, estudar muito. Jamais considere que você já sabe o suficiente. Quanto mais dúvidas você tiver, melhor é, né? As pessoas que têm muitas certezas, elas em geral estão muito, muito longe do que nós gostaríamos. Então, estudar negociação internacional, negociação intercultural, mobiliza uma série de conhecimentos. Você tem que ter conhecimentos de relações internacionais, você tem que ter conhecimentos de política, de antropologia, de sociologia, de gestão, de direito, de economia. Você tem que saber muitas coisas, né? E ao mesmo tempo você nunca vai saber muito de todas elas, né? Mas você precisa saber o suficiente. E isso é um desafio para a nossa vida. A gente decidiu gostar de uma área que é muito desafiadora. Isso é bom porque não nos permite ficar na inércia e nos dá a possibilidade de seguir sempre buscando coisas novas. Então, além de saber todas as etapas tradicionais da negociação, saibam que o bom negociador internacional intercultural é aquele que jamais pensa que chegou no limite. Ele sempre sabe que tem alguma coisa nova por aprender e que isso vai, de novo, ampliar o repertório e desenvolver sensibilidade, que é tudo que a gente precisa para ser eficiente e exitoso no nosso caminho. Então, aqui eu termino a nossa aula de hoje. Quero saber se temos dúvidas, pode ser dessa aula ou de qualquer coisa que eu falei ao longo do curso, pode ser dos materiais extra, pode ser relacionado aos podcasts. Lembrando que o curso termina, mas vocês seguem com acesso à plataforma ainda por um tempo, então podem depois reassistir os vídeos, ouvir com calma os podcasts, acessar os materiais complementares. Tudo que eu dei aqui foi baseado na literatura que eu apresentei no primeiro dia, então não é nada da minha cabeça, tudo tem base, né, acadêmica e misturada com experiência profissional. E agora, então, eu me coloco à disposição. Queria saber se temos dúvidas, perguntas. Me mandem se vocês têm dúvida no chat, né? Digam eu, ou então abram o microfone. E se não tem dúvida, me digam que não tem dúvida, só para eu saber como estamos aqui em relação a isso. Ana, fala, querida. Oi. Fer, queria voltar na última aula que você falou um pouco, né, dos países, das tradições, costumes deles. E eu queria saber de você agora, das suas experiências, né? Como o Brasil é visto nas negociações. Sem considerar o atual governo, né? A gente sabe que a nossa imagem lá fora não está muito boa. Mas, enfim, queria saber um pouco da sua experiência. Fiquei feliz com essa pergunta. É uma pergunta muito, muito interessante e boa de responder. Olha, eu tenho bastante experiência em negociação. Falei para vocês que eu tenho, ao longo desses últimos quase 15 anos, né, negociado em diferentes oportunidades empresariais e negociações de governo. E, no fundo, independente se é uma negociação em nome do governo ou não, a gente sempre é um pouco do nosso país quando a gente está numa negociação internacional. Você sempre vai ser a do Brasil, né, que é o meu caso. E eu não tenho do que reclamar. Todas as negociações em que eu estive envolvida até hoje, tanto negociações privadas quanto públicas, sempre foram negociações que deixaram muito claro para mim que o Brasil era visto com muita respeitabilidade. De forma geral, né, as culturas com quem eu negociei mostravam um grande respeito pela ética de trabalho do brasileiro. A gente às vezes reproduz aqueles estereótipos, brasileiro, gosta do samba, fica aí, não gosta de trabalhar, né, tem esses preconceitos. Mas fora do Brasil, a minha experiência não corrobora essa visão, ao contrário. Eu trabalhei, inclusive, né, profissionalmente, não só negociando nos Estados Unidos já, e muito diferente desse estereótipo que eu sempre ouvi, seja nos Estados Unidos ou em outros lugares com pessoas que eu negociei, né, é de que o brasileiro era muito hardworking, de que nós éramos muito comprometidos.
Em geral, a minha experiência também mostra que os brasileiros são vistos como conciliadores, apaziguadores, são sempre vistos como bons mediadores, pessoas que conseguem reunir diferentes grupos, pontos de vista, são aqueles que muitas vezes costuram acordos nos bastidores, né? Então pode ser que você não seja aí o protagonista da negociação, aquele que aparece na liderança da foto, mas muitas vezes, para que a liderança da foto seja exitosa, precisou de alguém que conseguisse reunir o melhor de vários mundos, né? O Brasil faz essa função com frequência, e essa foi uma percepção que eu, ao longo dos anos, vivi, assim, na prática. É claro que, como eu disse a vocês, né, a gente é uma mistura de várias coisas. Eu tenho algumas características do que seria o brasileiro negociador, mas tenho várias outras, né, um mosaico de experiências, né, meus pais são italianos, então eu também já sou uma brasileira meio fake news, né, porque a minha realidade é uma realidade multicultural, inserida num contexto de relações internacionais, então eu sou uma brasileira que tem um repertório internacional maior do que a média, enfim, as nossas particularidades, né, eu trabalhei nos Estados Unidos, estudo nos Estados Unidos há muito tempo, então a minha rede de contatos ela é muito sensível aos americanos e menos sensível a outros povos, então a gente tem os nossos vícios e as nossas virtudes, né? Tô longe de ser aí o referencial para que todos os brasileiros possam ser expressos na minha forma de fazer. Mas eu diria, baseado, né, no que você perguntou, da minha experiência, que na média nós somos vistos com bastante seriedade, bastante respeitabilidade, muito presente essa ideia da conciliação, da mediação, da capacidade de criar pontes, e muito admirados, olha só, pela nossa leveza, né? Aquilo que a gente estava falando numa das aulas sobre indulgência, né? De sermos um povo que concilia o trabalho, falar sério, falar duro, mas ao mesmo tempo com uma certa candura, com uma certa doçura, com uma preocupação grande com os relacionamentos. Isso é muito apreciado. Eu construí bons acordos até hoje, preservando essa característica que é, sim, muito brasileira, né? Essa coisa de ser duro quando precisa, mas sem perder a ternura jamais. Então, eu acho que é por aí, viu, Ana? Se eu tivesse que compartilhar, eu diria isso. Obrigada pela pergunta. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Comentários? Crises? Sabadão, todo mundo aí pensando na pizza que vai pedir daqui a pouco, não é assim? Essa professora aqui. O José Ricardo escreveu ali, se pudesse nesses últimos minutos, acho que ele vai complementar, compartilhar um desafio pelo qual passou numa mesa de negociação. Olha, alguns desafios. Deixa eu pensar num desafio. Vou contar um caso, né? Eu contei um ou outro durante a aula, né? Eu lembro que eu até contei para vocês a negociação do G20, né? Que foi aquela negociação do Free Internet, Open Internet, lembra disso? Então, teve esse caso, tem vários, mas eu vou contar um que foi particularmente dramático, que foi uma negociação no âmbito dos BRICS, também uma negociação multilateral, no âmbito dos BRICS, na Rússia. E nessa negociação, o que pegou, o problema da negociação foi a história da senioridade, da posição de poder. Eu presenciei uma negociação que afundou, foi para o brejo, literalmente não conseguiu se consolidar, foi perdida, basicamente todo mundo perdeu a viagem para a Rússia, porque os países não fizeram uma boa seleção ou uma seleção apurada de quem seriam os seus representantes. Em alguns casos, os países mandaram diplomatas, em outros casos, eles mandaram representantes da sociedade civil, em outros casos, eles mandaram representantes do empresariado, porque, de fato, o tema era um tema multifacetado, era um tema que podia ser, né, discutido por diferentes ângulos, e, na verdade, era até mais rico que fosse feito dessa maneira. Só que a falta de articulação sobre exatamente quem seria enviado por cada país gerou uma frustração de expectativas, porque alguns representantes desses países
sentiram que não estavam sendo prestigiados por não falarem com pares do mesmo nível, principalmente quando a gente está mexendo aí com diplomatas, né? Com os representantes oficiais do Estado. E nesse caso ainda tinha um conflito em particular, porque alguns governos mandaram diplomatas representando o próprio Estado e outros governos mandaram representantes parlamentares. Então a gente tinha sociedade civil, empresários, diplomatas e deputados/senadores. E aí havia uma disputa de posição, porque o senador achava que ele era sênior demais para falar com o representante da sociedade civil. O diplomata achava que era o fim da picada, ele tem que falar com o parlamentar. O empresário achava que aquilo era um grande blá 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 e que na prática da vida real, ele que punha dinheiro na economia, ele queria falar com outras pessoas que entendiam da realidade dele. Uma confusão generalizada. Então, percebam só, nem chegamos no ponto, na etapa de sentar na mesa e discutir o assunto. O assunto nunca foi discutido. Aliás, foi discutido depois em outras negociações, mas aquela negociação em particular gerou um tempão de preparação de todas as partes. No caso do Brasil, a gente era os que menos cometemos gafes. Nós mandamos uma equipe múltipla, tínhamos todas as categorias na equipe, então o Brasil se saiu super bem nesse caso. Mas não adiantou nada a gente estar preparado, ter estudado, todo mundo se deslocou até a Rússia para fazer a negociação, chegou lá, toda a pompa, a circunstância, não teve negociação, porque as partes se sentiram desrespeitadas, desprestigiadas, criou um climão. Então eu sempre lembro dessa história, eu estou compartilhando ela com vocês aqui pela pergunta do José Ricardo, para vocês perceberem como às vezes o que parece secundário toma toda a proporção que não deveria ter. Se você não faz um bom exercício de preparação e de identificação dessas idiosincrasias, aí ó, negociação, que era de um assunto que sequer foi tratado, foi por água abaixo, né? Então, lidar com pessoas é sempre um desafio. Esse é um case, né? Que eu, sem dúvida, destacaria. Se fosse para destacar mais um, falando em experiências assim inusitadas, eu diria que vale a pena também destacar uma negociação. Essa foi uma negociação do campo privado, uma negociação entre organizações, né, empresas, que eu participei triangulando Brasil, Estados Unidos e Índia. E foi uma negociação em que o papel do Brasil, né, era uma equipe que eu inclusive liderava, foi fundamental para o acordo ter saído, justamente pela capacidade de conciliação, porque os americanos que estavam à frente dessa negociação pelo lado da empresa americana eram muito agressivos, super estereótipo que a gente descreveu aqui no curso, super objetivos, straightforward e tal. E do outro lado, os indianos eram super o contrário, eram o extremo oposto dos americanos. E em um determinado momento da negociação, eles começaram a se ofender mutuamente. Os americanos achavam que os indianos eram enrolados, os indianos achavam que os americanos eram agressivos e desrespeitosos, e a negociação estava sendo na Índia. Então, imaginem vocês, né? Eles ainda se sentiam os anfitriões daqueles que os estavam desrespeitando, e o relacionamento foi começando a atrapalhar o desenvolvimento da negociação em si. E nós, da delegação brasileira, nós conseguíamos entender um pouco dos dois lados. A gente tinha também um impulso americano de querer que as coisas fluíssem logo, mas a gente também entendia a narrativa dos indianos. Pô, esses caras são do mundo desenvolvido, vêm aqui, desprestigiam tudo que é nosso, não nos respeitam. A gente conseguia olhar por esse olhar, porque também é uma realidade do Brasil, né? Então, nós fizemos uma costura muito delicada, quase de gestão da comunicação, e o acordo foi feito, né? Foi firmado e está em vigor há vários anos. Então, foi uma negociação bem sucedida. Se a primeira deu bem errado, essa pelo menos deu bem certo. Uma pública, outra privada. Tá bom? Atendi, José, com os meus exemplos? Era mais ou menos isso que você queria saber? Maravilha. Bom, gente, mais alguma pergunta, alguma questão? Vi que a Ana ali agradeceu. Bom, eu queria agradecer imensamente a vocês por esse curso, por esse tempo que nós passamos juntos, né? Eu abri o curso hoje falando isso, para quem não estava aqui ainda, depois vocês resgatem o comecinho lá do vídeo.
Foi um prazer estar com vocês nessas nossas aulas intensivas. Eu recomendo fortemente que vocês revisitem o material, olhem os vídeos, os slides, os podcasts, as indicações de leitura, os vídeos, tudo que vocês puderem, que vocês continuem interessados no campo da negociação. Todos nós somos agentes de transformação da realidade. Nós somos todos negociadores em nome do Brasil, como eu disse, em qualquer âmbito que nós estejamos. E boa parte da reputação, né, que o nosso país vai ter no mundo vai passar pelas nossas mãos, né? Porque cada pessoa que a gente impacta no setor público ou privado vai, de alguma forma, reproduzir aquilo que nós apresentarmos como referência. Então, saber que tem aqui uma comunidade interessada nesse assunto me dá, assim, uma alegria enorme por acreditar que nós teremos quadros, né, mais capacitados, interessados, interessantes para o futuro aqui do nosso país no campo internacional. Então, eu peço desculpas pelos meus vícios, agradeço o reconhecimento das minhas virtudes, né? E espero que a gente possa continuar sempre juntos, que a gente mantenha esse grupo que a gente criou, essa comunidade, que a gente continue se falando, trocando, aprendendo em conjunto. E quero deixar o convite para que vocês sigam conosco em tudo que vocês precisarem. Eu vou deixar para vocês aqui o meu e-mail, inclusive meu e-mail é pessoal, vocês podem me acessar a qualquer momento, se vocês quiserem, né? Então, se precisarem de alguma coisa, tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar, vocês já têm meu telefone pelo grupo do WhatsApp, mas fica também o e-mail para vocês. Então, gente, muito obrigada, sejam muito felizes nessa jornada de vocês e eu espero que a gente se encontre em muitas negociações internacionais quando tudo isso passar e a gente, quem sabe, possa voltar a explorar esse mundão. Tá bom? Então é isso, Ana, eu que agradeço. Leonardo, muito obrigada. A todos vocês, muito obrigada. A Bianca está agradecendo também. Muito obrigada, Bianca. Então, Ana, Bianca, Giovana, Guilherme, José Ricardo, Léo e todo mundo que está aí nos assistindo offline. Muito obrigada, foi um prazer. Queria aproveitar também e agradecer a equipe da Global, que sempre nos apoiou aqui em toda essa jornada, né? Especialmente a Tati, que tem sido aqui a nossa, né, o nosso braço, né, que sempre forte ajuda em tudo. E até a próxima, a gente se vê. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Boa noite.